Vamos falar sobre a guerra no Oriente Médio. Um funcionário do governo dos Estados Unidos disse que o país e o Irã concordaram em suspender as hostilidades após a troca de ataques no fim de semana. Os países devem se reunir nos próximos dias no Catar para novas conversas. É o nosso editor de internacional, Diego Pavão, que está de volta para falar conosco agora sobre esse assunto. Diego, mais um fim de semana de troca de ataques. O que a gente pode trazer de atualização para quem não esteve ligado aqui com a gente no fim de semana sobre o que aconteceu no Oriente Médio e o que esperar dessas conversas entre Washington e Teherã, Diego? É isso, Carol. Fim de semana marcado por vários ataques entre Estados Unidos e Irã. Os Estados Unidos bombardearam posições iranianas ao longo do Estreito de Hormuz, principalmente aqueles locais de armazenamento de mísseis que ficam ali bem estrategicamente posicionados nessa via que é tão importante para o comércio global. E o Irã bombardeou, na verdade tentou atacar algumas bases americanas em países como o Kuwait e o Bahrein também, mas sem grandes danos relatados, sem vítimas também relatadas. O fato é, Carol, que isso tem atrapalhado as negociações entre esses dois países e o tempo está correndo, tá? Porque lá no dia 17 de junho, os dois assinaram aquele memorando de entendimento, que seria ali, na verdade, um acordo provisório para a implementação depois de um acordo final, e agora acontecem, ou na verdade tenta-se fazer essas negociações para chegar a um acordo final. O Catar vai sediar essas conversas nos próximos dias e agora os países, Carol, entram numa fase muito técnica das negociações. É aquela fase em que os dois vão discutir como vai ser, de fato, a implementação na prática de várias medidas muito importantes para esse acordo dar certo. Entre elas, a questão nuclear. No entendimento, no memorando de entendimento assinado lá no dia 17 de junho, o Irã já se mostrava, já falava que não ia atrás de armas nucleares, não ia ter uma arma nuclear. Acontece que esse memorando de entendimento foi muito provisório, Carol. Ali não tinha uma explicação de fato como o Irã ia chegar nesse objetivo. E agora, desde que foi assinado, né, a gente tem aqueles 60 dias valendo esse acordo provisório, a gente tem essa janela para eles decidirem como o Irã não vai ter armas nucleares. Se de fato o urânio enriquecido que existe no Irã vai sair do Irã, se as centrífugas, por exemplo, que fazem esse urânio ser enriquecido vão ser destruídas, vão ser desativadas, tudo isso ainda muito incerto. E essa é a questão principal do acordo, a mais difícil. Então agora a gente vai ter essas conversas muito técnicas a nível, até dependendo do momento ali, a depender do momento, com cientistas nucleares mesmo, para decidir como o Irã pode chegar a esse acordo. É um dos principais pontos, né, Diego? Um ponto super sensível. Também, um outro destaque com relação ao que podemos esperar dessas conversas é o futuro do Estreito de Hormuz. Hoje, conversas acontecem no sentido de também trazer uma orientação com relação à administração dessa rota marítima. Exato. Isso é o que o mundo acompanha com muita atenção, a resolução sobre a questão do Estreito de Hormuz. Desde quinta-feira, Carol, a gente teve mais ou menos 120 navios passando pelo Estreito de Hormuz, seja entrando ou saindo dele. Isso está muito abaixo ainda dos níveis pré-guerra. Para a gente ter uma ideia, em um dia antes da guerra, a gente tinha mais de 100 navios passando. A gente teve 124 para ser mais exato, desde quinta-feira, quer dizer, são 4, 5 dias passando ali o movimento que teria em um dia num cenário normal, num cenário sem guerra. Essa é a questão principal. Apesar da gente ter tido ali no começo, logo depois desse acordo ter sido assinado, a gente teve ali garantias de que o Estreito de Hormuz seria poupado, não haveriam mais ataques ali contra os navios, mas a gente acabou tendo ataques, acabou vendo ataques na semana passada, e é muito importante dizer que, apesar de todas as garantias, né, de um acordo provisório, a decisão sobre passar ou não pelo Estreito de Hormuz recai, no final, sobre as empresas que operam esses navios. Então não adianta a gente ter ali uma super garantia de segurança desses dois países, uma garantia que muitas vezes é muito frágil, e aí a gente ter ataques de novo. Então, no fim, quem
paga a conta desses navios na prática é quem decide se esses navios podem passar ou não. São as empresas que vão assumir o risco de fato, Carol. Diego Pavão, de olho nessas conversas, nessas negociações, a exposição, inclusive, da fragilidade nesse momento, quando a gente olha para esse memorando de entendimento entre Washington e Teherã. Obrigada, Diego. Daqui a pouquinho conversamos. Obrigado, Carol. Mais. Até mais. Ainda sobre o Oriente Médio, no Líbano, o presidente do parlamento e importante aliado do Hezbollah criticou o acordo assinado na semana passada com Israel. Segundo a autoridade, a medida não será implementada e pode levar a tentativas de dividir os libaneses. Ele acrescentou que as negociações entre Estados Unidos e Irã são a única oportunidade realista de garantir a retirada das forças israelenses do Líbano. O acordo, mediado pelos Estados Unidos, foi assinado na semana passada, em Washington, depois de dias de negociações. O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, diz que o documento prevê que Israel pode continuar no sul do Líbano se o Hezbollah, grupo apoiado pelo Irã, não se desarmar. No fim de semana, as forças israelenses atacaram centros de comando do Hezbollah e afirmaram ter desmantelado um lançador usado pelo grupo para ataques. O Hezbollah disse que prédios residenciais foram atingidos e descreveu a ofensiva como uma violação do cessar-fogo. Quando falamos sobre o memorando de entendimento entre Teherã e Washington, também destaque para o fim das hostilidades em várias frentes, inclusive para essa, entre Israel e o Líbano.